Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui no nosso encontro profético online em sua casa e nós agradecemos a Deus por sua vida e por você que participa conosco. O nosso tema desse encontro é a unidade do corpo, baseado em Efésios capítulo 4, versículo 13, onde o apóstolo Paulo, inspirado, dirigido pelo Espírito Santo, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então estamos lutando para que todos nós estejamos em unidade no corpo de Cristo para alcançar o mesmo propósito. Antes de mim, falaram homens que acenderam uma chama, um ardor que queima no coração de Deus e deve queimar no seu coração também, um amor pelos povos, pelas nações da terra, um amor pela palavra de Deus. Depois de mim virão outros homens e mulheres que vão continuar a lançar lenha sobre esse fogo, para fazer essa chama arder mais ainda intensamente no seu coração, na sua vida. Algum tempo atrás, meu coração tem ardido sobre os confins da terra. Isso já fazem mais ou menos 4 a 5 anos que eu tenho ouvido o pastor José Rodrigues sobre essa paixão pelos confins da terra. E um tempo estudando o livro de Ruth, eu quero compartilhar rapidinho isso com você, para que eu possa entrar no tema dessa ministração, que é a inclusão de todos os povos e os confins da terra, todos os povos. Eu comecei a ler e a estudar um pouco de Ruth, e houve um sentimento no coração de Ruth em relação a Noemi, que despertou um sentimento muito forte no meu coração. Ruth disse a Noemi: aonde quer que tu fores, irei eu. Essa palavra começou a arder no meu coração e o sentimento que veio é que, a partir daquele momento, eu não tinha mais um lugar para ir, eu tinha uma pessoa para seguir. Essa pessoa é Jesus Cristo. Então, a partir desse momento, desse sentimento que nasceu no meu coração, mais ainda eu me dedico a estudar e a trabalhar para os confins da terra. Outro sentimento que veio foi de outra mulher, a história de Esté. Esté correu um risco extraordinário, um risco muito grande para salvar o seu povo. Ela se preparou 3 dias de jejum, ela e um grupo de mulheres, e também o seu tio, e elas durante 3 dias se preparou para correr esse risco. E ela declarou uma palavra que começou também a arder no meu coração: se perecer, pereci. Não que desejamos a morte ou perecer, mas o que nasceu em nosso coração é o desejo de que, é um sentimento de que não importa o risco, nós precisamos ir até os confins da terra. Nós precisamos compartilhar do amor de Deus. A palavra de Deus, meus amados, impõe essa responsabilidade para nós. Quem ler a Bíblia, quem lê a palavra de Deus, vai sentir essa imposição do Espírito Santo de uma responsabilidade que pesa sobre nós, principalmente hoje, sobre a igreja, e de uma maneira muito especial sobre a igreja brasileira. Nós somos o celeiro de missões dos últimos tempos. Nós somos o celeiro de missões e temos portas abertas, e por isso essa responsabilidade pesa sobre nós. A palavra de Deus também nos dá uma mensagem poderosa. Nós temos a mensagem. Nós temos o poder do Evangelho, nós temos o Evangelho verdadeiro, nós temos uma mensagem poderosa do amor e da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus também nos diz como fazer isso. Por isso, Mateus capítulo 28, Jesus deixa muito claro o papel da igreja, de irmos fazer discípulos de todas as nações. E além disso, a palavra de Deus deixa claro que foi derramado sobre nós o poder para cumprir essa missão. Então nós precisamos ir além, nós precisamos abrir as barreiras, nós precisamos abrir as portas dos nossos templos, sair fora do templo e ir em direção aos confins da terra. Hoje, sobre o mundo, nós temos 3 tipos de pessoas religiosas. Nós temos o fanatismo religioso, que tem um zelo irracional. Esse fanatismo religioso rejeita qualquer outra verdade, tornando exclusiva e única somente a sua verdade. Nós temos também um pluralismo religioso. Nesse pluralismo religioso, ao contrário do fanatismo, ele aceita toda mensagem, aceita toda verdade como sendo verdade também. Isso
Esse pluralismo vai rejeitar qualquer reivindicação exclusiva de que existe um só único Deus, um só caminho, uma só verdade, uma só vida. Isso tem produzido o terceiro grupo de pessoas, que são aqueles que estão indiferentes. Há um indiferentismo crescendo nas nações da terra, nas culturas da terra. Porque eu creio, a igreja não tem erguido a sua voz à altura de fazer com que esse poder do Evangelho e essa palavra do Evangelho chegue aos corações das pessoas. Nós precisamos agora. E nesse tempo que nós estamos enfrentando uma outra realidade, Deus está movendo as águas, Deus está arando a terra e semeando uma semente. Essa semente, meus amados irmãos, vai gerar uma colheita. Eu creio, talvez a última grande colheita antes da volta de Jesus Cristo, o último grande avivamento antes da volta de Jesus. Eu quero fazer parte dessa história, eu não quero ouvir a história, eu quero fazer parte dessa história. No futuro, alguns ouvirão da história que a igreja vai viver nesses últimos dias. E a minha pergunta é: você quer ouvir a história ou você quer participar da história? Nós precisamos erguer, levantar os nossos pés. Chegou a nossa hora, chegou o tempo da igreja se manifestar. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, é um texto bastante conhecido, intitulado como a Grande Comissão. Jesus diz o seguinte aos seus discípulos, Mateus 28, 19 e 20. Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Chegou o tempo da emancipação da igreja. Aqui, Jesus está dizendo que a igreja ela tem um papel duplo. Primeiro, ela é uma resposta para o mundo. Ide e fazei discípulos. A palavra discípulo aqui no grego é etna, que quer dizer etnias, todas as etnias, todas as culturas. A palavra grega aqui que Jesus usa. E o segundo propósito da igreja é ser uma resposta para os congregados, os regenerados que se congregam. Primeiro, para fazer discípulo para o mundo, como resposta para o mundo. Para os congregados regenerados, a igreja se levanta como uma igreja edificadora, que batiza, que ensina todas as coisas que Jesus tem mandado. Mas esse mandado bíblico, aqui visto na Grande Comissão, esse mandado bíblico dos confins da terra, porque eu vejo aqui também os confins da fé de todas as nações, esse mandato bíblico dos confins da terra não se limita à Grande Comissão. Na verdade, esse mandato permeia toda a Bíblia, começa lá no Éden ainda. Quando Deus criou o homem, disse assim para ele: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Meus amados, o jardim do Éden era um tamanho, era limitado o jardim do Éden. Mas a proposta de Deus para o casal, para Adão e Eva, era que eles crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. À medida que os filhos de Deus fossem nascendo, o jardim ia se estendendo pelo planeta Terra, assim o jardim encheria a terra. Mas por causa do pecado, esse propósito caiu. E aí lá em Noé, Deus repete o mesmo comando, ele diz: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Mas Noé se distrai com a vinha. E dali nós temos então o nível de Babel. O homem foi se corrompendo até chegar ao nível de Babel, mas o plano de Deus era encher a terra de filhos semelhantes a ele. Os confins da terra estavam lá no mandato de Adão, no mandato que ele deu a Adão, no mandato que ele deu a Noé. Então o homem chega no nível de Babel e ali o homem se distancia de Deus, não somente se corrompe, não se torna perverso, não é somente alma, não é somente carne, mas ele se levanta contra Deus. E Deus confunde, dali nascem as culturas, dali nascem as nações. E aí, no meio dessas nações, no meio desses povos, Deus levanta um homem, Gênesis capítulo 12, versículo 13. Gênesis capítulo 12, versículo 13. Versículo 3. O Senhor diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei,
e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. De novo, o princípio dos confins da terra, todas as famílias da terra. A pedra fundamental de missões é lançada de novo aqui na promessa dada a Abraão. A promessa que foi originalmente dada a Eva, da tua descendência. Haverá o descendente, não um descendente, mas o descendente, o profeta, confirmado por Moisés, que seria luz para as nações da terra. A nação de Israel e Davi dão seguimentos a essa promessa, de se tornarem da nação, ser bênção para as nações da terra. Davi com um reinado que ia abençoar todas as nações da terra. Então esse mandato dos confins da terra, ele permeia toda a Bíblia. Em Salmo 67, no Salmo 67, versículo 1 e 2. Salmo 67, versículo 1 e 2. Diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a sua salvação. Para que se conheça na terra o seu caminho, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, para que em todas as nações se conheçam a salvação do Senhor. Então, de novo, os confins da terra, todas as nações da terra. Isaías, o profeta Isaías, faz essa profecia acerca do Messias, no capítulo 42, versículo 6, diz que o Senhor constituiu o Messias como luz para os gentios. E Paulo, o apóstolo Paulo, no capítulo 13, versículo 47, ele reivindica isso para si, porque ele também declara que recebeu esse chamado de ser luz para os gentios, luz para as nações. E aí entra o nosso mandato, entra a nossa vida, a história da igreja. Nós estamos na era da igreja e o relógio do tempo se aperta. À medida que vemos pandemias, guerra, rumores de guerras, tragédias acontecendo e um intervalo diminuindo entre uma pandemia e outra, entre um terremoto e outro, entre uma guerra e outra, nós estamos vendo que o relógio do final dos tempos está se acelerando. E nós, como igreja, precisamos ir aos confins da terra, para que os fanáticos reconheçam que há um Deus somente, sim, mas um único Deus verdadeiro, para que as religiões da terra deixem de ser enganadas por falsos deuses e creiam no Deus verdadeiro, para que as pessoas que estão indiferentes a respeito do Evangelho, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, a respeito do Deus vivo e verdadeiro, possam ter os seus olhos abertos. Essa luz precisa brilhar para os gentios. Mas esse mandato não se resume aqui, chega o Messias. A Bíblia diz, a profecia sobre ele era que ele atrairia a si todos. Da forma como a serpente foi erguida no deserto, Jesus seria erguido na cruz, e na cruz todos seriam atraídos a ele. Mas Jesus, nós dizemos no início da nossa palavra, deixou sobre nós uma promessa. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma mensagem poderosa. A Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor Jesus nos ensina como fazer, mas ele disse assim, em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder para cumprir essa missão já nos foi dado. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Nós não recebemos o Espírito Santo para o nosso deleite apenas. Nós não recebemos o Espírito Santo apenas para ter os seus dons, apenas para sentir a manifestação que é física, que é emocional, que é espiritual na nossa vida. O Espírito Santo não é para que a igreja fique ensimesmada em si mesma, mas que ela abra as portas. O Espírito Santo tem um propósito, não é o nosso próprio deleite. O Espírito Santo veio sobre nós com um propósito específico para que sejam minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia, mas Samaria e até
os confins da terra. Então o Espírito Santo, meus amados, nos foi dado para que nós possamos chegar aos confins da terra. Não apenas para o nosso deleite. Eu gosto das manifestações do Espírito na minha vida, eu gosto dos dons que eu recebi, eu gosto do mover que o Espírito Santo faz em meu corpo, mas eu sei que tem um propósito. Não basta cair, eu tenho que levantar com esse propósito de chegar até os confins da terra. Sabe, os confins da terra é tão importante, mas tão importante na visão bíblica, como eu estou mostrando para vocês de Gênesis até aqui a história da igreja, até a história da igreja, a era da igreja, o mandato se repete. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Nós precisamos crescer como discípulos verdadeiros de Jesus. Nós precisamos ir em todos os lugares para manifestar os ensinos e o amor de Jesus às nações da terra. As nações precisam de cura mais hoje do que nunca. As nações perceberam agora que é fácil fragmentar as suas estruturas. As nações perceberam agora que é fácil remover estas coisas em que elas construíram os seus princípios, a sua filosofia. Essas são as coisas abaláveis, e a voz do Senhor troveja para remover as coisas abaláveis e colocar as inabaláveis, as coisas inabaláveis da palavra de Deus. Os confins da terra, meu amado, é tão importante, que Jesus condicionou o evento mais importante do universo. Ele condicionou o evento mais importante do universo aos confins da terra. Ele diz em Mateus capítulo 24, versículo 14, ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui os dois fins se encontram: os fins dos tempos e os confins da terra. Jesus está fazendo convergir todas essas coisas, porque os confins da terra é importante para o coração de Deus. Deus quer que a terra fique cheia da manifestação dos seus filhos. Não somente Deus, a própria criação geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A igreja, somos nós, sou eu e você. Eu disse, antes de ontem, eu disse uma frase, eu quero declarar para você: Deus não pode ser Deus apenas de um momento na sua vida. Deus tem que ser Deus de uma história. Você precisa escrever e fazer parte dessa história. Em Apocalipse, capítulo 7, nós vamos ver que os confins da terra estão presentes em toda a palavra. Em Apocalipse, capítulo 7, é repetido a mesma palavra de 5:9. Podemos ler 5:9 ou 7:9. Vou ler aqui 5:9. Ele diz aqui: e entoarão um novo cântico. 7:9, desculpe. 7:9. Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Nós precisamos preparar esse cenário. Esse cenário precisa ser preparado pela igreja. Esse cenário precisa ser preparado por mim e por você. Esse cenário em que todas as nações, povos, raças, tribos, línguas e nações, de pé diante do Cordeiro. E eu espero que seja para salvação e não para condenação. Por isso, eu e você temos uma responsabilidade que a Bíblia nos impõe. E quero concluir com Apocalipse 22:2, que diz que no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, para a cura das nações. Meu amado, nós temos um propósito, nós temos uma responsabilidade. Chegou a vez, a era da igreja, e nós, como filhos de Deus, precisamos nos manifestar. Eu espero que no seu coração arda isso. Eu espero que no seu coração se abra para essa verdade.
porque nós precisamos estar unidos como corpo de Cristo para alcançar esse propósito. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da sua casa proteja você e sua família, e que o anjo da morte passe por cima da sua casa e da sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.